Capítulo 1273, Núcleo de Energia, Parte 1. Ao contrário de um pseudonúcleo, um núcleo de poder poderia ser realizado um passo de cada vez e até mesmo por diferentes magos. Imbuir artefatos enormes como uma torre de mago ou uma academia com vários encantamentos de natureza diferente teria sido impossível de outra forma, mesmo para alguém que já possuía uma torre. As diferentes peças tiveram que ser trabalhadas para que os pseudonúcleos se fundissem após a montagem de seus recipientes físicos. Para isso, foi necessário alterar a ordem habitual dos procedimentos de forja e deixar para último a criação do sistema circulatório de mana. Por um lado, simplificou a confecção das peças avulsas, pois cada uma delas conteria apenas uma pequena parte do encantamento final. Por outro lado, os pseudonúcleos tiveram que ser posicionados de forma que não atrapalhassem a formação do sistema circulatório de mana. Dessa forma, o fluxo repentino de poder do cristal carregaria os diferentes pseudonúcleos até o coração do artefato e exerceria uma pressão que permitiria que eles se fundissem em um único núcleo de poder capaz de gerenciar todos os diferentes encantamentos. Encontrar a posição certa para cada núcleo exigia muito planejamento e ainda mais tentativas e erros. Fria havia criado tantas unidades de dobra com falha que agora ela quase odiava a magia dimensional. Não posso acreditar que alguém tão mesquinho quanto você esteja desperdiçando tanta prata. Suas minas realmente rendem tanto ou isso sai do bolso de Faluel como um pedido de desculpas pela bagunça em Colga? Fria perguntou. Vem das minas. Guardei cada pedacinho de metal das minhas ações. Há uma razão pela qual ainda moro em um chalé de 2 andares e no apartamento de Camila. Lito disse com orgulho. Sim, a razão é que você é um idiota barato, Fria disse com uma zombaria. Além disso, não estou desperdiçando prata. Nossos fracassos não podem mais ser encantados, mas ainda podem ser derretidos e vendidos como joias. Ele ignorou o comentário dela e continuou trabalhando no sistema de propulsão. Cada um deles cuidou do aspecto do DeLorean que melhor se adequava aos seus respectivos talentos. Lita apreciou o design dos carros voadores de Colga, mas eles eram inadequados para serem usados por humanos normais. Graças ao sol proibido, os Colgas não podiam morrer, então seus carros não tinham medidas de segurança nem sistema de emergência. Além disso, os Colgas poderiam usar magia, então, na pior das hipóteses, eles flutuariam de volta ao chão, enquanto os pais de Lit não poderiam nem usar feitiços de nível 1. Para fazer um meio de transporte adequado em vez de uma armadilha mortal de metal, era necessário um projeto muito mais complexo. Lito elaborou todos os pseudonúcleos de medidas de contingência necessários no caso de seus pais encontrarem uma matriz de bloqueio elementar. Fria, em vez disso, usou suas noções de magia gravitacional para tornar o dispositivo capaz de flutuar sozinho, em vez de exigir um fluxo constante de magia de ar para levantá-lo. Isso tornaria a trajetória de voo mais estável e permitiria que o veículo se deslocasse mais rápido, já que apenas uma pequena parte da energia seria necessária para mantê-lo no ar. Solos teve que cuidar da magia de luz necessário para tornar o DeLorean seguro. Mesmo depois de encantada, a prata não era muito resistente para cobrir todos os cenários possíveis onde uma fera voadora ou um mago atacasse, seriam necessárias dezenas de feitiços. A magia de luz foi a solução perfeita, já que ninguém usava matrizes de selamento de luz e a versatilidade das construções permitia que o mesmo feitiço as moldasse de acordo com a situação em questão. Poderia formar uma armadura externa para proteger os ocupantes de ataques, ao mesmo tempo que preencheria o interior como uma espuma protetora em caso de impactos ou aterrissagens forçadas. Lito concebeu como meio de transporte ou fuga, não como arma. Cada um deles trabalhava com seu respectivo martelo e embora Fria tivesse apenas um núcleo cianos brilhante, seus trabalhos mantinham o mesmo poder que Lita esperaria de alguém com um núcleo azul. Como essa coisa funciona, exatamente? Ele perguntou durante o intervalo do almoço. Nem todo mundo tem uma torre que aumenta convenientemente seu poder. As hidras podem usar suas cabeças extras para manter os círculos de forja estáveis indefinidamente, mas sua quantidade total de mana é fixa.
Fria respondeu. Não tenho ideia de como essa coisa foi criada. Tudo o que sei é que depois de ser impresso, o encantamento do meu martelo permite que ele transforme a energia mundial dos cristais em mana com a mesma assinatura energética de seu portador. Funciona como um segundo núcleo de mana que é recarregado com o tempo e me permite exceder meus próprios limites por tempo suficiente para fabricar várias peças antes de precisar fazer uma pausa. Você não pode usá-lo para feitiços de combate também. Solos tentou tirar as mãos dele, mas Fria deu um tapa nelas. Tire as mãos da mercadoria, irmã. Eu não tento roubar seus segredos. O mínimo que você pode fazer é retribuir o favor. Ela rosnou. Desculpe. Maus hábitos são difíceis de morrer. Estou muito acostumado a liberar todo o conhecimento que encontro. Meu revigoramento se move mais rápido que meu cérebro. Solos baixou os olhos de vergonha. Quanto à sua pergunta, eu poderia fazer isso se fosse um desperto ou pelo menos um verdadeiro mago. Fria suspirou. Preciso de minhas mãos livres para lançar feitiços, lembra? Somente durante um procedimento de forjamento posso terminar os sinais manuais primeiro e depois empunhar o martelo para canalizar sua mana para meu feitiço. Em uma situação de combate, isso me deixaria completamente exposto e me impediria de usar meu estoque. Após cada falha, eles precisavam revisar os projetos e ajustar a posição dos pseudonúcleos, dando ao martelo de Fria tempo para recarregar. No entanto, mudar os padrões das runas sem alterar a estrutura do feitiço exigia todo o seu foco e drenava sua energia. Depois de alguns dias de trabalho sem dormir seguindo o ritmo de Lilith, Fria estava à beira de um colapso nervoso. Essa é realmente a sua ideia de férias? Ela rosnou. Se eu fosse Solos, já teria chutado sua bunda várias vezes enquanto estava no lugar de Camila, já teria terminado com você há muito tempo. Comparado a isso, o Fringe foi uma experiência agradável. Isto não são férias, é como os despertos funcionam. Lilith encolheu os ombros. Você deveria me agradecer por lhe dar a oportunidade de viver como um de nós por um tempo e colocar suas habilidades de forja à prova. Você temperou seu corpo com mana e até perdeu algum peso. O que mais você poderia querer? Fria praguejou como um marinheiro e saiu do laboratório de forja, acrescentando uma longa série de ameaças de morte que ela prometeu colocar em ação se ele ousasse acordá-la antes das 8 horas. Você não acha que está sendo muito duro com ela? Ela não é uma desperta e passou por muita coisa, Solos disse enquanto fazia uma refeição completa e fumegante aparecer na mesa do quarto de Fria. Eu sei, mas quero que isso esteja pronto para a próxima licença de Camila. Dessa forma posso trazer minha família sem a necessidade de tomar conta deles constantemente. Tornando as coisas estranhas e tenho a oportunidade de passar um tempo com você. 2 pássaros com uma pedra. Ele disse com um sorriso caloroso. Capítulo 1274, Núcleo de Energia, Parte 2. Tem certeza de que não está fazendo isso apenas para evitar enfrentar Elina. Além disso, como Fria disse, este também não é meu tipo de férias. Um dia. Solo suspirou. Eu sei por experiência própria como é difícil viver com um grande fardo em sua mente. Se eu pensasse quis deixar você vagar pelo reino ou até mesmo passar por suas fronteiras ajudaria, eu faria isso sem um momento de hesitação. Lilith respondeu. Mesmo assim, acho que depois de andar sobre as pernas, não importa a paisagem que você olhe enquanto está preso dentro da torre, sua mente estaria repassando aquelas poucas horas em que lhe ensinamos como ficar de pé, correr e dançar. Ao trabalhar, você pode manter sua mente e suas mãos ocupadas em vez de se torturar com a memória do que perdeu. Temos as próximas 8 horas totalmente livres, então você tem todo o tempo para provar que estou errado. O que você quer fazer? Solos pensou por alguns segundos sobre suas opções. Ela não conseguia se afastar da torre sem desaparecer, o que a obrigava a andar em círculos como um aster. Para piorar a situação, era dia claro lá fora. Uma torre surgindo do nada e um espírito de luz dificilmente passariam despercebidos, obrigando a escolher como destino um dos geysers próximos a terras áridas.
Solos poderia voltar para Giera, onde já era noite, mas o pensamento foi suficiente para fazê-la querer chorar. Quero dormir, mas não quero ficar sozinho. Ela disse, transformando-se em sua forma tênue. Lid fez companhia a ela, acariciando o fio até que ela adormecesse. Essa foi a parte fácil. O difícil será quando ela acordar e for forçada a enfrentar novamente os limites de sua condição, Lid pensou. Infelizmente, ele estava certo. Poucas horas depois que a torre restaurou suas forças, Solos abriu os olhos e quase começou a chorar ao tentar esticar os membros que lhe faltavam. Mesmo transformar-se em sua forma humanoide não ajudou. Ela não tinha dedos dos pés para se contorcer e nenhum osso que pudesse estourar. Não importa quão preciso seu corpo energético se tornasse, ainda era apenas uma imitação da vida. Vamos voltar ao trabalho. Solos cobriu o rosto com as mãos por alguns segundos antes de se levantar. Lid não disse nada, mas verificou seu núcleo de mana com revigoramento, esperando que todo aquele tempo que passamos juntos a aproximasse da liberdade. O núcleo de Solos realmente se tornou um pouco mais brilhante, mas estava longe de ser suficiente. Fria juntou-se a eles um tempo depois, com um humor muito melhor do que no momento da separação. Lid e Solos já haviam organizado as diferentes peças do carro voador, cada uma dentro de um círculo mágico diferente para a etapa final do processo de forja. Vamos fazer isso. Mal posso esperar para ver se todos os nossos esforços finalmente valerão a pena. Nenhum mestre de forja da minha idade jamais criou um núcleo de poder. Ela disse. Lid pigarreou em resposta enquanto apontava para si mesmo. Você está certo, desculpe. Nenhum mestre de forja da minha idade jamais criou um núcleo de poder depois de apenas 6 meses de prática, como estou prestes a fazer. Quanto a você, sinto muito, mas Manoir já chegou antes de você. Ela riu. Obrigado por menosprezar meu trabalho. Ele só fez isso depois de se tornar um mestre de forja real e receber bastante treinamento de seus mestres. Ao contrário de vocês dois, sou quase autodidata. Lid disse com um grunhido. E também um péssimo perdedor. Ele decidiu ignorá-la e levantou os braços. Foi o sinal convocado para que todos iniciassem seus respectivos feitiços. Montar um núcleo de poder exigia uma enorme quantidade de mana e foco, mas dividir a tarefa também diminuiria o esforço. Tendo um núcleo azul brilhante e uma torre mágica, Lid foi uma das poucas pessoas em Mogar que poderia ter conseguido isso apenas com a ajuda de Solos, mas em caso de falha, ele teria desperdiçado seu trabalho duro novamente. Lid era um viciado em trabalho, então começar do zero não incomodaria muito, mas Solos e Fria provavelmente o matariam por isso. Além disso, trabalhar em equipe trazia diversas vantagens. A presença de Fria na etapa final aliviou o fardo de Lid e Solos o suficiente para permitir que aumentassem muito sua precisão e fizessem com que cada tentativa durasse muito mais tempo do que quando trabalhavam sozinhos. Dessa forma, Lid e Solos tiveram tempo suficiente para estudar como o sistema circulatório de mana afetava os diferentes pseudonúcleos e praticar o manuseio das diferentes partes do núcleo de energia. Lid olhou para as diferentes peças que compunham o esqueleto do veículo que lembrava uma minivan e suspirou profundamente. Ele foi forçado a abandonar a ideia de reproduzir o icônico meio de transporte que viaja no tempo nos estágios iniciais do projeto. O DeLorean original parecia muito mais legal, mas também era muito menos prático. Não havia espaço suficiente para as crianças e tanto o porta-malas quanto o capô não tinham utilidade. A bagagem seria armazenada dentro de itens dimensionais e a fonte de energia ocuparia menos espaço que uma laranja. Se eu soubesse como distorcer permanentemente o espaço, poderia ter mantido o design inicial, ele pensou. Ok, certo. Que maneira de desperdiçar um feitiço absurdamente poderoso em nome da nerdice. Nesse ponto, por que não uma cabine policial azul? Solos ficou pasmo quando percebeu que Lid estava realmente considerando a ideia. Seu sarcasmo foi desperdiçado em alguém que fabricou suas varinhas para fazê-las parecerem uma chave de fenda vibrante.
Eles começaram a tecer o feitiço colagem em uníssono, para garantir que seu respectivo cristal violeta fizesse contato com a prata ao mesmo tempo. Sob qualquer outra circunstância, tal feitiço faria parte da fase preparatória junto com a forja de runas. No entanto, a elaboração de um núcleo de poder exigiu uma abordagem diferente. À medida que as 3 pedras preciosas começaram a se fundir com a estrutura metálica, elas também geraram uma complexa rede de canais que permitiu que a energia mundial fluísse através da prata como se fosse um ser vivo. Em itens encantados normais, o sistema circulatório de mana era necessário para imbuir um poderoso pseudonúcleo no recipiente escolhido sem fazê-lo desmoronar devido à tensão que grandes volumes de mana exerciam sobre objetos inanimados. Agora, porém, seu propósito era diferente. Os mestres de forja tiveram que aproveitar o fluxo violento da energia mundial e usá-lo para mover os pseudonúcleos únicos de sua posição inicial em direção ao coração do encantamento, bem no meio dos 3 cristais colocados respectivamente no capô, no teto e abaixo do banco do motorista. Lith decidiu usar a unidade de dobra de fria, ou encantamento mais complexo, como base do núcleo de energia, colocando o primeiro no painel. O núcleo vermelho era composto de runas dimensionais cuja complexidade estava em outro nível comparado até mesmo com o núcleo dourado de maestria da luz que Solos havia criado. Normalmente, Lee teria moldado todos os pseudonúcleos antes de imbuí-los e feito-os sobrepor-se para que pudessem ocupar o coração do encantamento ao mesmo tempo. Desta vez, porém, ele estava criando algo destinado a não mágicos e, como tal, exigia um alto nível de automação que só poderia ser alcançado incorporando todos os protocolos necessários em uma única sequência de runas. Continua no próximo vídeo.